Paz de Cristo a todos. Eu peço que, se você ainda não está inscrito, que se inscreva, curta, compartilhe, mas não deixe de fazer o seu comentário sobre esses estudos que eu tenho colocado aqui. É importante para que eu saiba se está sendo útil a você, para que eu saiba o rumo que tomar com o canal. Muito obrigada. Hoje nós iremos começar, primeiramente, pela oração, para que o Senhor possa abrir a mente para ouvir a sua palavra. Vamos orar? Pai amado, peço-lhes que assuma o controle das nossas emoções e não permitas que as trevas lancem mão dos seus artifícios para nos enganar e manipular. Hoje, em seu santo nome, nós expulsamos tudo que atormenta nossas mentes e nos distancia de ti. Pensamentos, sentimentos que testam nossa fé e a nossa conexão com Cristo. Traga paz aos nossos corações, sabedoria e a certeza que somente tu és a nossa rocha viva, e nela possamos firmar os nossos pés e contigo caminhar. Nos dê autocontrole, unção do Espírito e discernimento para que possamos separar e lançar fora tudo que não provém de ti, e o nosso caráter possa ser forjado segundo o teu coração. Nós abrimos mão de acordos e alianças feitas por nós ou nossos antepassados, com entidades e tudo que é contrário à tua vontade. E de ti rogamos em nome de Jesus, que nos perdoe pelo tempo da ignorância espiritual. Que o teu poder, Senhor, esteja sobre nós e o seu Santo Espírito seja derramado sobre as nossas vidas e nos guie e nos resgate. Acampa teus anjos ao nosso redor e sobre suas asas nos mantenha ocultos dos nossos inimigos. Assim oramos e te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Nós veremos a seguir, em 1 Reis, no capítulo 17, nos versos de 1 a 24, a história de Elias e o que Deus fez com Elias. Então faremos uma análise e depois faremos a leitura. Então, uma das primeiras coisas que atacam a nossa mente quando enfrentamos escassez financeira é o espírito de medo. Ao surgirem despesas inesperadas, conserto de carro, gasto com médico, ou seja o que for, ao termos as nossas contas atrasadas, a mente nos atormenta pelo medo. Nós tememos ficar sem dinheiro para suprir as necessidades básicas, ou seja, medo de perder o emprego, ou o que quer que seja. O que faremos para receber a provisão de Deus no tempo da escassez financeira? Primeiramente, repreendendo o espírito de medo que nos impede de agir com fé na palavra de Deus. No texto que iremos estudar, vemos uma viúva que venceu o espírito do medo. Ela agiu com base na palavra do profeta Elias e recebeu a provisão de Deus. Naquele tempo houve uma grande seca em Israel e nos arredores. Deus enviou uma seca sobre a nação israelita como castigo pelo pecado e pela grande apostasia. Os céus se fecharam conforme a palavra de Elias. Ele profetizou uma seca de 3 anos e meio. A terra tornou-se estéril e árida. As colheitas se perderam,
pessoas e animais começaram a morrer de fome. Em meio a essa grande seca, porém, nós vimos a provisão de Deus suprir as necessidades de Elias, bem como as necessidades da viúva de Sarepta. Deus apareceu a Elias e lhe disse o que fazer. Ordenou que o profeta fosse ao riacho de Querite, perto do rio Jordão, o lugar da provisão de Deus para ele durante a seca de 1 ano. Deus disse a Elias: dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Está no versos 4. Não foi por capricho da natureza nem mera coincidência que corvos levaram carne, pão, alimentavam o profeta todas as manhãs e tardes. Foi por ordem divina. Imaginem vocês sendo alimentados por corvos. Elias não questionou a Deus. Ele não sentiu medo nem teve dúvida, apenas obedeceu. Seguiu a direção do Senhor. Então, quando você enfrentar uma crise financeira, será crucial ouvir o que o Senhor tem a dizer sobre a situação e agir como Ele determinar. Para isso, para ouvir a tua voz, é necessário que nós estejamos em comunhão com Cristo, em espírito de obediência. Então, não olhe para o homem, nem confie na mente natural para tomar qualquer decisão. Espere a direção de Deus e faça o que Ele ordenar. Confie em Deus para obter a sua provisão. Quando o riacho secou, cerca de 1 ano mais tarde, Elias não ficou com medo nem duvidou do cuidado e da provisão de Deus. Não olhou para as circunstâncias, mas para a sua fonte de recursos, o Senhor. O Senhor falou novamente a Elias, ordenando-lhe que fosse para Sarepta. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Para quebrar o jugo da dívida, você precisa estar em uma posição espiritual que lhe permita ouvir a voz do Senhor claramente. A libertação financeira se dá pela obediência a Deus e a sua palavra. Para mostrar a sua provisão a Elias, Deus não escolheu uma viúva rica com um armazém enorme e repleto de comida, e sim uma mulher pobre, prestes a morrer de fome juntamente com seu filho. A viúva era uma gentia que morava em um país onde o povo adorava Baal. Não conhecia a Deus de Israel. Ela e seu filho estavam prestes a morrer de fome. Estavam no auge da crise. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite em um odre. Não havia ninguém a quem ela pudesse recorrer. A mulher estava fraca por não se alimentar suficientemente. Já havia esticado ao máximo as suas provisões. Ela estava se preparando para morrer. Então, durante a escassez financeira, um espírito de depressão e desespero tentará estabelecer fortaleza em sua vida. Ele tentará te derrubar. Ele tentará mostrar a pior fase e que daquilo você não vai sair e não tem mais jeito. Mas você deve resistir e repreender esses espíritos em nome de Jesus. Estabeleça o foco sobre a confiança em Deus e sobre as suas promessas, e não sobre a necessidade. Coloque-se no lugar dessa mulher. Tente imaginar como ela se sentia. Mas foi no momento de maior desespero que ela também tomou a decisão de obedecer
a Elias, pois ele pediu que ela, com aquela farinha, fizesse um bolo, lhe desse um pedaço e o que restante ela comesse com o seu filho. Então, mesmo tendo muito pouco, ela não pensou em não dividir aquilo. Ela pensou em obedecer. Então, ela comeria, faria sua última refeição e ela e o filho morreriam, porque os seus recursos haviam terminado. Mas um punhado de farinha e um pouco de azeite era tudo que Deus necessitava para realizar o milagre da multiplicação em sua vida. Se você também se mantiver com os olhos apenas nos problemas financeiros, sentirá medo. Exemplo da viúva. Quanto mais olhar para as dificuldades, mais medo você terá. E mais difícil será você sair dessa situação. O medo, ele nos amarra, nos impede de receber o Espírito e as promessas de Deus. Aquela mulher, ela, a princípio, apavorou-se com a ideia de dar um pouco de comida ao profeta de Deus. Porque, humanamente falando, sabia que não estaria sobrando praticamente nada para ela e o filho. Mas Elias disse: não tenha medo. E assim ela fez, e assim ela recebeu a graça, e assim a promessa de Deus se cumpriu na vida daquela viúva, porque o Senhor multiplicou o pouco que ela tinha e não lhe faltou provisão. Ela recebeu a palavra do Senhor pelos lábios do profeta Elias, venceu o medo e agiu com base na promessa divina. Ela colocou Deus em primeiro lugar, acima das suas próprias necessidades, e atendeu o profeta. Voltou para casa, acendeu o fogo e cozinhou o bolo e entregou Elias, como eu já dito. E viu a promessa de Deus se cumprir em sua vida. E para não nos alongarmos muito nesse vídeo, eu deixo a vocês a incumbência de checar a história de Elias. Em 1 Reis, no versículo 17, nos versos de 1 a 24, e vocês terão no final uma grande surpresa. Eu não vou dizer aqui qual é a surpresa, porque não ficou apenas na provisão que Deus deu a essa mulher, para que vocês entendam e tenham clareza que Deus é o Deus do impossível e o que Ele faz na nossa vida quando nós passamos a ser filhos obedientes à sua palavra. Então, de coração, eu desejo que vocês não encerrem aqui com esse vídeo, que vocês busquem essa palavra. Depois passa aqui e comenta de volta o que foi que você viu ao final e qual foi o impacto que causou na tua vida. Ficamos por aqui, que o Espírito Santo de Deus te abençoe grandemente, te dê livramento, te abençoe, te guie e cuide de você com infinito amor. Até o próximo vídeo.